Deus. Foi. Tá gravando, né? Queridos, boa noite. Veja ali pra ele. Tá carregando. Gravaram. Normalmente Tá gravando, né? eu gosto de falar para as mulheres primeiro, porque elas me dão motivos para bater em vocês. E aí, quando eu vi, eu disse assim: ah, o Levi e o Deus armaram para mim. Então, enfim. Acho que você alguns já me conhecem, né? Sou Deusa Leonar, sou casada com José Mauro. Nós temos 3 filhos. Daniel é militar, é casado, ele mora numa cidade chamada Tabatinga, que é fronteira com a Colômbia, uma tríplice fronteira. É literalmente o fim do mundo. Eu tenho Emanuel e o Israel. Um tem 28, outro tem 26 anos e eles ainda moram conosco, são solteiros. Eu sou psicóloga, trabalho com famílias, sou terapeuta de famílias, sou especialista em trauma e desenvolvo alguns outros trabalhos, entendendo o chamado de Deus para exercer influência na política. Então eu sou envolvida com alguns projetos, eu faço parte da REAGE Brasil, que é a Rede Cristã de Agentes de Prevenção e Proteção às Drogas. Faço parte do grupo de estudos GKP, que nós estamos avaliando toda a legislação que existe no Brasil no tema capelania, entendendo que nós precisamos criar leis que protejam o exercício daqueles que trabalham com capelania. Vocês querem pensar em patifaria? No Brasil é com capelania. Uma coisa de assustar. Faço parte da Abrapsia, que é uma associação brasileira de psicólogos em ação. Nós fundamos essa associação com vistas a termos posicionamentos diante do Conselho Federal de Psicologia, porque hoje nós temos um conselho absolutamente organizado e progressista. Um conselho que me proíbe de ter pessoas que sofrem com questões de homossexualidade, por exemplo. E isso não tem sido do ponto de vista que o meu trabalho enquanto psicóloga é cuidar de pessoas em sofrimento psíquico, independente de qual seja a questão, o motivo desse sofrimento, né? Faço parte do grupo gestor da REAGE, faço parte da coordenação de um trabalho chamado Eu Sou Brasil, que é um movimento de conscientização política. Nesse movimento, nós já tivemos várias ações e intervenções em processos junto à Assembleia Legislativa do Paraná e Câmara Municipal de Curitiba, com vistas à proteção da família e da infância. Estamos construindo no Eu Sou Brasil uma cartilha de orientação a pais, professores e, por solicitação do prefeito de Londrina, também para gestores públicos. Uma cartilha de orientação sobre tudo o que está acontecendo hoje em relação à educação no Brasil e a doutrinação ideológica e política das nossas crianças. Eu também faço parte do movimento chamado Movimento de Proteção da Infância no Brasil. Então, nas horas vagas eu viajo pelo Brasil pregando e durante a semana eu estou no consultório cuidando de vidas. Então, conversar com vocês está aqui. Eu não vim pregar para vocês, eu vou pregar amanhã à noite e domingo à noite. Mas já há algum tempo
eu tenho sido solicitada para falar para homens, e eu tenho perguntado para Deus, por que falar para homens? Eu sou mulher, eu sou psicóloga, a grande maioria da clientela da minha área são mulheres, embora eu tenha um número muito grande de homens como pacientes. E até que Saulo Cutrim, ele é diretor da Jocum Monte das Águias, em Curitiba. Saulo deu aula num curso que eu formatei chamado A Estratégia Resgatando os Valores da Família, e ele tinha organizado a Conferência Nacional de Homens, Guardião da Promessa. E o Saulo me liga e diz assim: Deusa, o primeiro guardião, eu disse para ele que eu gostaria de participar, e ele ficou meio cabreiro, mas Deus é para homens. Eu digo, sei, mas eu quero participar. Eu vou sentar lá no canto, prometo que eu vou ficar quietinha, mas eu quero participar. E ele liberou que eu participasse, meu marido já ia participar, e eu adoeci, não pude ir. Mas na segunda Conferência Nacional de Homens, o Saulo me liga e ele diz assim: olha, é para você vir ministrar aos homens. Eu disse, como assim? Ele disse, eu tenho orado pela Conferência Nacional de Homens, e eu tenho entendido claro que o Senhor tem me dado uma palavra aos homens. E eu brinquei com ele e eu disse, então você diz para o Senhor falar comigo também. Porque como falar para homens, né? Ele disse, pois é, então você vai pedir para o pai falar contigo. Nós começamos a brincar, e eu conversei com o meu marido sobre isso, e o José Mauro disse, Deusa, é isso aí, é a promessa de Deus sobre a sua vida. E ali eu falei na primeira Conferência Nacional de Homens, onde nós tínhamos pastores e líderes de todo o Brasil e de alguns países, tanto da América do Sul, com algumas pessoas dos Estados Unidos. E de lá para cá, Deus tem me mandado falar para homens. De lá para cá, Deus tem me mandado falar para homens. Queridos, eu sempre falei para mulheres, eu falo para mulheres e cuido de mulheres há muitos anos. Eu cuido de pastoras, esposas de pastores. Embora cuide de pastores, homens, os mentorei, e eu sempre tive uma preocupação muito grande com o papel da mulher, sabendo quanto nós mulheres entramos no papel de vocês. E até que 5 anos atrás Deus me deu uma palavra para as mulheres: mulheres, voltem para casa. Eu preguei essa palavra pela primeira vez no Dia Internacional da Mulher, na Igreja Batista de Curitiba. Mulheres, voltem para casa. Eu tenho os DVDs de lá, posso disponibilizar para vocês amanhã à noite. Entendendo que as mulheres precisam voltar para casa e assumir o seu papel, porque a grande maioria das mulheres hoje estão no mercado de trabalho, seus filhos estão abandonados, a casa está abandonada, os maridos estão abandonados, os filhos foram terceirizados, e isso tem significado para a família um grande problema, um problema de extrema gravidade. Só que essa palavra ela não é fácil. Quando você diz para as mulheres, devolva as calças dos seus maridos. E quando Deus me manda falar para os homens, eu digo, Deus, eu vou ter que entender um pouco mais essa seara masculina. Na Conferência Nacional de Homens eu falei sobre o homem da pós-modernidade. Falando do homem da pós-modernidade, eu encontrei homens tão afeminados, homens, eu não estou falando de gays, homens tão afeminados que são os metrosexuais. Vocês já ouviram essa palavra? Metrosexual? E eu fui
estudar. E os homens que estão na sociedade, que são hoje os nossos jovens, eles têm a vaidade. Vocês sabiam que, por exemplo, para vocês entenderem isso, que as clínicas de cirurgias plásticas hoje, o Brasil é o país de maior incidência de cirurgias plásticas do mundo, tá? Nessa incidência nós temos mulheres, existe um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal. Esse transtorno é uma distorção de interpretação de autoimagem. E por causa disso, pessoas fazem cirurgias plásticas em cima de cirurgias plásticas, tá? Porque nunca tá bom. Ela se olha no espelho e ela não vê o que está. Ela vê a partir de uma distorção que acontece em seu sistema nervoso central. Então corta ali, puxa lá, põe aqui, põe ali. Ela olha no espelho e não tá bom. E são pessoas que na grande maioria das vezes não conseguem nem se olhar no espelho. O que acontece é que hoje o público que disputa cirurgia plástica com vistas à vaidade no mercado são os homens. E aí você tem homens fazendo sobrancelha. E aí você tem homens que raspam os pelos do corpo. Como assim? E aí você tem homens que têm uma certa preocupação com a sua imagem e que se maqueiam. Como assim? Que negócio é esse? Homens que estão tão semelhantes às mulheres, do ponto de vista de vaidade, não que os homens não possam ser vaidosos, mas existe aquilo que é no âmbito do universo feminino. Eu quero um homem com sovaco cabeludo. Eu quero um homem com perna cabeluda e que quando encosta em mim à noite eu sinta a perna cabeluda. O que não pode é ele sentir a perna cabeluda minha. Mas eu, como mulher, eu quero isso. Eu quero olhar para um homem e ver um rosto másculo. Eu não quero ver um homem que vai para o salão fazer a sobrancelha como eu sempre fui. E de repente nós estamos vendo algumas coisas acontecerem no universo masculino que diz assim, peraí gente, o que está acontecendo no mundo? Para o trem, porque eu quero descer. E quando nós vamos para o universo dos homens, numa perspectiva de família, o que acontece é que eu entendi que as mulheres estão com desvio de função. Vocês sabem o que é desvio de função das empresas, né? Quando você é contratado para fazer um trabalho, isso é um bom processo, não dá? Especialmente se você tiver um cargo acima, desempenhando tarefas acima daquilo para o qual você foi contratado, e você fica em desvio de função, em desvantagem financeira. Você, opa, peraí, esse negócio não está certo não. E o que eu tenho entendido, queridos, é que na verdade, tudo aquilo que eu sempre cobrei das mulheres, autoridade, mandar na casa, passar por cima do marido, coordenar tudo, mandar em tudo, ser apressadinha. Na verdade, tudo isso acontece, e acontece de fato, porque há uma omissão de papel por parte dos homens. A palavra de
Deus diz para nós isso aqui. Os deveres domésticos. Não quero que leiam, só quero que ouçam. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça. É muito interessante, deixa eu dizer para vocês. Eu imagino que esse é um tema sobre o qual a gente ouve tanta pregação. Encontro de casais, ministérios de família. Agora mesmo está acontecendo aqui na Anabel um encontro de casais. E anos após anos, ano após ano, todos esses temas são tratados. E ao mesmo tempo eu me pergunto o que acontece, que cada vez mais nós estamos vivendo um momento de graves crises no casamento e a questão dos papéis. Nem se fala. Como é que a gente tem entendido e a gente tem vivido o conhecimento da palavra de Deus? A gente precisa começar a pensar que nós temos que resolver as nossas pendências como pessoa. E nós não fazemos isso. O que tem me impedido de ser a esposa que se sujeita ao marido? Porque o marido é o cabeça. Eu não sou cabeça. A sua esposa não é cabeça. E eu não vou perguntar para vocês, eu não vou pedir para ninguém levantar a cabeça. E se eu te pedir para pensar quem tem sido a autoridade, cabeça na sua casa, a resposta vai ser da grande maioria de que não é você e a sua mulher. Deusa, você não sabe, você não nos conhece. Queridos, eu trabalho com comportamento humano há 35 anos, eu sou terapeuta de família. Eu sou terapeuta de família. Eu trabalho com casais no consultório, ou individualmente com ela, ou individualmente com ele. E o que eu estou dizendo para vocês é a constatação de 35 anos. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os homens amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. O que eu vejo de muito sério nisso? É que, na verdade, esse texto aqui, ele usa como simbologia o casamento. Mas Deus está se referindo ao relacionamento de Jesus com a igreja. E é assim que Ele quer que nessa simbologia o mundo veja o relacionamento. Então, nós somos, o casamento é um sinal, um símbolo na terra do encontro de Jesus com a igreja. O casamento é profético, porque ele tipifica este encontro. A submissão da mulher em tudo ao seu marido e o amor do marido, ele implica em proteção, cuidado e zelo de sua esposa, de tratá-la como se fosse a si mesmo.
Isto vai ser um ato profético na terra, para que o mundo entenda a união de Jesus com a igreja. E aí, quando eu olho, quando eu vejo a situação dos nossos casamentos e como nós estamos vivendo os papéis, eu digo, está tudo errado. Na verdade, o que Jesus quer é que as pessoas olhem para o meu casamento como José Mauro. E profeticamente vejam através do nosso casamento a relação que Jesus quer ter com a igreja. E esse relacionamento ele não pode ser egoísta, ele tem que significar abnegação, cuidado, zelo, proteção e provisão. A minha pergunta é, o que tem impedido isso? E eu tenho chegado a algumas constatações do quanto nós somos egoístas. Você já parou para pensar que a sua estrutura de personalidade, que o seu temperamento, que a sua maneira de funcionar, ela agride, magoa, entristece, ofende a sua esposa e tira a harmonia e a qualidade do relacionamento de vocês, e que você precisaria ter coragem de parar para arrumar algumas coisas, para que a sua esposa olhando para você, ela olhe e tenha prazer em todas as esferas. E que se nós não fazemos isso, porque nós não fazemos isso, queridos, entendam, eu não estou falando para vocês. Deus, mas se você soubesse a Jaguara, que é a minha mulher. Mas se você conhecesse aquela vaca, isso eu estou dizendo porque alguém já disse para mim, você retiraria o que você está falando e cobrando de mim. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, com elas eu vou falar amanhã. O que eu acho é que a gente precisa de uma reflexão como homem, o que é que me impede de ser? O que é que me impede de ser como homem no casamento? O que a palavra de Deus diz? O que é que me impede de cuidar? O que é que me impede de proteger? O que é que me impede de prover? Eu, atendendo a alguns casais, eu tenho tido ao longo dos anos algumas experiências muito interessantes. E há alguns anos, atendendo uma família, eu comecei atendendo a esposa, depois o esposo veio, e o processo com a esposa foi muito abençoado por Deus. E eles simplesmente pararam na minha frente com muita coragem de dizer as piores verdades a respeito deles. E o que atrapalhava o casamento? Então, ela dizendo, Deus, eu não gosto disso, né? Essa situação específica, até eu vou trazer uma lembrança aqui, uma das coisas era, esse marido, ele pouco fala, um homem extremamente fechado, de muito pouca afetividade, e, ao mesmo tempo, um homem que não sabe fazer administração financeira. E isso gera na mulher uma grande insegurança. Depois de uma crise muito grande que esse casal viveu, eles sentavam na minha frente, queridos, com muita coragem de dizer as questões que são problema no casamento, para a gente entender a origem dessas questões, para poder ajudar, porque nós somos resultado da nossa história. Nós não somos pessoas estanques, que do nada funcionamos como funcionamos. O seu jeito de funcionar, ele está relacionado à sua experiência dentro do seu processo de história de vida. E quem você é hoje é resultado daquilo que os seus pais fizeram. Nesse caso especificamente, para vocês entenderem o que eu quero dizer, a dificuldade de lidar com as finanças desse homem que quebrou, inclusive, num período da vida,
situações muito graves de dinheiro é que o pai, um homem muito próspero, separou-se da mãe, se desfez de tudo, sumiu no mundo. E essa mulher, esposa de um homem próspero, que nunca precisou trabalhar, que sempre teve tudo, esses filhos também, ela de repente teve que ser diarista. E os filhos tiveram que trabalhar. Esse filho especificamente, com 12 anos, ele foi trabalhar. E todo o dinheiro dele ia para a mão da mãe. E a crença que ele estabeleceu sobre a vida dele é de que não havia dinheiro que fosse resolver o problema que eles tinham. E quando faltava, e ele ia atrás do pai desesperado, o pai dizia: ó filho, o pai não tem dinheiro. Essas experiências criaram nele algumas crenças como: não tem dinheiro, eu não posso ter dinheiro e ser bem sucedido, eu não mereço coisas boas, dinheiro vai ser sempre um problema na minha vida. Em cima disso, a construção desse homem, das finanças da família, foi de um padrão de comportamento muito disfuncional. É assim, é não pagar conta, é não conseguir fazer uma boa gestão. Não é um homem irresponsável, vagabundo, pilantra, que gastava com mulheres na rua, não. O processo ali gera um auto-boicote. E esse homem frio, não afetivo, que eu havia te falado, e que causa uma tremenda insatisfação na mulher, porque ela diz: Deus é incapaz de fazer um carinho, de sentar, de conversar, da gente trocar experiência, falar o que nós estamos vivendo, pensando. Era resultado de uma criança que precisou se fechar. Porque com quem que ele ia conversar sobre o desespero dele? Do pai que foi embora, que deixou a família sem nada, vendo o desespero da mãe. Sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu que ele tinha que engolir. E o casamento dele hoje vive as consequências dessa história de infância. Eu atendi uma família, na verdade eu atendi a esposa, o casal já estava separado. E essa moça veio com um sofrimento muito grande, porque foi ela quem pediu separação. E ela disse: Deusa, eu não consegui amar o meu marido. E essa moça tem carregado culpa por muitos anos, porque aquele homem ele tinha um amor enlouquecido por ela, a ponto dele dizer o seguinte: eu prefiro você infeliz comigo do que feliz sozinho com alguém. E aquele homem colocava o mundo aos pés daquela mulher, e aquela mulher não conseguiu amar aquele homem. Aí entra uma série de outras coisas, e eu vinha trabalhando com ela durante muito tempo. Essa culpa, porque a culpa mata, queridos. Até que um dia ela disse: Deus, eu saí daqui, eu passei a semana inteira pensando, eu tenho me culpado tanto, mas eu preciso contar para você o que acontecia no meu casamento. Porque eu disse: eu não quero continuar mais carregando essa culpa. Nós nos casamos e era assim: se nós saíamos para jantar, eu pagava a minha conta, ele pagava a dele. Se nós fazíamos uma viagem como um casal, eu pagava a minha parte, ele pagava a dele. Eu pagava a minha viagem, ele pagava a dele. E nós fazíamos a viagem juntos. Quando nós íamos para o mercado, saía do mercado, no carro, ele pegava a máquina de calcular e ele dizia assim: a sua parte é essa. Todos os presentes que ele me dava, eu ouvia
15 anos a fio o valor daquele presente. Não dá para amar um homem desse. Não dá para amar. Vamos para a história desse homem. O pai era vice-presidente, presidente ou vice-presidente de uma empresa multinacional. Isso significa uma pessoa muito abastada, uma pessoa muito bem financeiramente. Alguém da empresa fez algo que o incriminou de alguma situação, ele foi responsabilizado. Essa pessoa assumiu a vice-presidência ou a presidência da empresa. Ele ficou fora do mercado por 4 a 5 anos. Então tudo aquilo que tinha, ou a grande maioria das coisas se perdeu. Esse moço, de alguém que estudava no colégio mais caro da cidade, acabou indo estudar no colégio público. E a relação dele com o dinheiro hoje é esse balaio de gato. E aí esse moço casa, tá? Esse moço casa com essa bagagem, porque essa bagagem é um lixo, e ele leva junto. Só que agora ele não está mais sozinho. Tem uma mulher com ele. Então ela vai vivendo as consequências desse lixo da bagagem dele. E sofrendo as consequências com ele. E sendo absolutamente infeliz. O que eu quero dizer é que as coisas em você que atrapalham o teu casamento, a tua vida, a tua família, elas têm origem em algum ponto da sua história, e nós temos que ter coragem de parar para arrumar a nossa história para nós sermos melhores. Eu atendi uma pessoa que não tinha relação sexual com sua mulher, porque ele só tinha orgasmo se masturbando. Essa mulher desconhecia o que era uma penetração, um orgasmo pleno. Que vida sexual é essa? Vai ao médico. Tem que ter, até mesmo porque o vício em masturbação causa ejaculação precoce. O negócio mal começa, o cara já gozou. Vocês sabem disso. Não precisa. A gente não está se resolvendo assim. Vamos entender por que essa pessoa tinha essa dificuldade, esse comprometimento na vida sexual com a sua esposa. Vem de uma família onde a pornografia era uma coisa muito comum. Então, uma criança que começou a ter contato com pornografia muito cedo. E muito cedo aprendeu o significado de masturbação. Masturbação vicia. Gera exatamente como a dependência química. Essa pessoa chegou ao ponto de ser incapaz de ter uma relação sexual com alguém concreto, palpável. E essa pessoa era sua esposa. Por quê? Porque na verdade ela era viciada em pornografia. Você vai olhar a história dessa pessoa. Essa pessoa precisa se cuidar e se tratar do ponto de vista emocional. Porque nós estamos falando de dependência. E eu tenho observado que quando o casal consegue sentar, conversar sobre suas dificuldades, a gente consegue viver aquilo que Deus projetou. A grande questão é que a gente não conversa. Fica cada um no seu canto de forma defensiva, queridos. Então as mulheres estão infelizes. Então eu hoje olho para as mulheres, eu digo, Deus, eu não posso mais falar com as mulheres no sentido de responsabilizá-las pelo fato do marido não estar sendo quem Deus projetou que eles fossem, porque na verdade a grande questão é que eu tenho que falar para os homens que as mulheres não estão sendo aquilo que Deus projetou, porque eles não estão vivendo o papel que Deus quer que eles vivam. E se nós não conseguimos viver o papel, eu ouvi essa semana de um marido, algo
que o problema ali não era o filho era sintoma. O filho era o sintoma de uma disfuncionalidade no casamento. Que era a forma como os pais lidavam com ele. E eu disse, eu não quero filho de vocês, eu quero vocês. E eu trabalhei com esse casal, trabalhei com essa família. E foi tremendo o que Deus fez em relação ao filho, a partir das mudanças que aconteceram na forma como eles passaram a lidar com esse filho. Só que aí chegou uma hora de olhar para o casal. Chegou uma hora que precisaria olhar para o casal como estrutura de família. Então eu encontro um casal que chega no consultório, sempre de mãos dadas, sentam um do lado do outro, porque nem sempre isso acontece, tá? Às vezes, se o sofá é um sofá de 3 lugares, um senta lá no canto, quase que no braço do sofá, e o outro aqui, quase que no braço do sofá. Mas aquele casal sempre sentava juntinho e ficava de mãos dadas. E aí eu observo, né? Fazendo carinho na mão do outro. Digo, nossa, que legal. Até a hora que esse homem não pôde mais vir. Começou a viajar. E aquela mulher doce, aquela mulher suave, aquela mulher de gentil presença, isso é real. Eu começo a provocar essa mulher em relação a algumas questões do casamento. Ela disse assim, mas é porque ele é muito teimoso, doutora. A senhora quer ver uma coisa? Ele está com apneia. E está usando aquele... Sabe o que é? Aquele aparelho que usa para apneia? CPAP, né? E ele resolveu levantar a cama. Só que é uma cama de casal. Ele não levantou a cama dele. Ele levantou a cama do casal. E ele colocou a cama assim. Então ele dorme sentado. E ela também. Mas em momento algum ele perguntou para ela se aquilo estava confortável, desconfortável, se ela se importava. E ela já não estava mais conseguindo dormir, mas ela não tinha coragem de reclamar. Mas ele em momento algum perguntou para ela como é que era para ela. Esse homem faz algumas coisas em casa, então ele faz o seguinte, as coisas que ele faz, ele vai largando as coisas pelo caminho. São coisas de homem, coisas pesadas. Então a mulher vai arrumar a casa, está tudo jogado lá. Ela diz, querido, tira, eu vou tirar. Passa uma semana, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses. Aí ela precisa fazer um conserto. Eu disse, querido, precisa fazer um conserto. Ah, sim. Vamos chamar o eletricista. Então, quando cheguei em casa, eu faço isso. Preciso falar o que acontece? Não acontece. Ah, mas o quintal está com mato até em cima. Eu vou passar a máquina. Ela disse, mas a máquina, eu não consigo passar, senão eu passaria durante a semana. Não, eu vou passar. Ela disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o jardineiro. Não, o jardineiro cobra R$120, é muito caro, eu faço. Aí resolve fazer uma reforma. E não senta com ela para conversar. O que ela acha dessa reforma? Sabe por quê? Porque a reforma é num apartamento que eles têm em Santa Catarina. E a casa deles está caindo aos pedaços. E aí, quando ela tomou conhecimento, ele está reformando uma casa em Santa Catarina. E aí ela não tem carro. Ele tem. E aí ele decidiu que ele vai comprar um carro para ela. E ela disse, eu não gosto desse carro. Eu disse, não, mas ele é ótimo para você. Não, mas eu não gosto desse carro. Eu não quero o carro. Você não compra carro para mim. O que ele faz? Ele compra. Eu estou falando de uma pessoa extremamente egoísta.
Uma pessoa que não para olhar como é que aquela pessoa que está do lado dele está vivendo com ele. E que quando nós estamos dividindo família, nós estamos vivendo família, a gente precisa entender que não somos mais sozinhos. Se eu quero tomar decisão sozinho, eu tenho que viver sozinho. Vamos para a história desse moço. Pai, um homem alcoólatra, extremamente violento, que simplesmente resolvia as coisas no braço, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E ele simplesmente assimilou esse modo, achando que com isso ele estava poupando a esposa dele. Porque o pai dele nunca poupou a mãe. Só que ele desenvolveu um padrão de comportamento extremamente egoísta e muito mais de desconsideração do que outra coisa. E quando eu disse para vocês essa mulher gentil, essa mulher, eu falei inclusive gentil presença, simplesmente profundamente infeliz. E a infelicidade só veio à tona porque eu comecei a provocar de que tem alguma coisa muito errada nessa história. Mas Deus não está certo você mexer em time que está ganhando caramba. Sabe por quê? Porque alguém está pagando a conta. Quando a rua é de uma via só no casamento. Quando a rua é de uma via só, tem alguém pagando uma conta e uma conta muito alta. E por que nós vivemos isso? Porque somos egoístas, a gente não tem coragem de parar para ver o que nós estamos deixando de ser, fazer e viver para a pessoa a quem nós escolhemos como esposa, para que nós sejamos melhores, para que exatamente o nosso casamento represente essa simbologia que Deus quer que o mundo olhe para nós e veja a presença de Deus no mundo se relacionando com as pessoas e com a igreja. E aí a gente tem os casamentos que são uma grande farsa. Homens fechados no seu próprio mundo, de uma forma tão egoísta, fazendo as coisas do jeito que quer, quando não joga a culpa e responsabiliza a mulher se as coisas estão erradas ou se ele é como é. E o que eu tenho hoje, queridos, são mulheres extremamente fatigadas, porque não foram cuidadas, não foram protegidas. Não estão sendo. Sabe uma coisa que nós mulheres precisamos de vocês? É de que vocês sejam ponta firme. E eu quero dizer com ponta firme, queridos, é assim: não tenham medo de tomar decisões sobre as questões da família. As decisões sobre as questões de família estão todas nas mãos das mulheres. Eu vejo isso. Eu trabalho com mulheres há 30 anos. Os homens empurram com a barriga. Eles não decidem. Eles não têm a mesma, vocês não têm a mesma percepção que nós. Essa é a realidade. Mas Deus te deu alguém que tem uma percepção para além da sua. Eu lembro de alguém que eu fui à casa, um casal que eu amo muito, e eu olhei para o relógio, a gente estava sentado, eu olhei, devia ser umas 4 da tarde, eu sei lá, tarde, parte da tarde. E o relógio estava marcando 9 horas da manhã. Aí eu olhei para o Zé Mauro e perguntei: que horas são? Aí o Zé Mauro me falou. Ela disse que está assim há 7 meses. Vocês sabem
Sabe por que que as mulheres tomam a frente, fazem as coisas passando por cima de vocês e não honram e não respeitam vocês? Por causa disso. O relógio está assim há 7 meses. De quem é a caixa de ferramenta na casa? De quem é? É de vocês ou é nossa? Pode até não ser na sua casa sua. Então pague alguém que faça. Porque nós mulheres não funcionamos como vocês. Sabe como a mulher resolve? Funciona? A mulher funciona assim. Tem que fazer isso, tem essa necessidade. Como é que nós vamos fazer? Pera lá. Tan, 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 tan. Assim, então a mulher já sabe o caminho de fazer. Vocês vão pensar. E a questão não é pensar. A questão é que pensa. E o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. Eu preciso lhe dizer que tem alguém do teu lado que não espera o tempo. E que muitas das vezes isso tem a ver com a estrutura e organização da casa. Filhos. Misericórdia. Eu contei para vocês de um casal que veio para mim por causa do filho, não foi? E que eu disse, eu não quero filho, filho é sintoma, eu quero vocês dois. E aí o que eu identifico? Um pai permissivo. E uma mãe que não sabe o que fazer, porque na medida em que o pai é permissivo, o filho diz para ela, não se mete. O que é uma pessoa permissiva? É uma pessoa que não dá limites. É uma pessoa que não estabelece regras. É uma pessoa que não se posiciona em termos de palavra. Então nós temos hoje algumas coisas acontecendo de forma muito grave na igreja, nos casamentos, nas famílias. E aí eu preciso dizer para vocês, tem que fazer algo. O meu marido está frequentando um negócio de homem lá na igreja chamado Holy Hour. Aqui vocês têm o quê? Homens valorosos. O que vocês fazem nesse encontro? Me falam. Quem vem desse troço? Só 3? Tá, o que vocês fazem nesse negócio de homens valorosos? A gente conversa, a gente tem um tempo de palavra, come. O meu marido está indo lá no negócio, só de homem. Mas o trem enche. Dá 400, 500 homens. Aí eu digo assim, o que vocês falaram hoje? Hoje nós falamos de política. De um bando de jaguar. Nós hoje falamos sobre... Aí eu vou contar para vocês uma reunião de homens. Uma pessoa está mentoreando um grupo de homens. Eles se encontram uma vez por mês. Eu atendo a esposa de um desses homens. E ela diz, Elsa, ele mete o sarrafo. Então tá, aí sábado foi encontro dos homens. E foi na casa dessa paciente. Então ela cuidou, ela fez o jantar, fez tudo, né, com muito carinho e tal. Só que domingo era dia das mães. Então eles tinham recebido umas 50 pessoas em casa, ela cuidou de tudo, mas domingo não tinha empregada. Então, e teria o almoço do dia das mães, com a família dele e a família dela. Aí o bonitão levantou às 9 e disse assim, vou para a academia. Mentinho, estou aí. E foi. Ela disse, mas puxa, eu preciso de ajuda. Não, então eu volto antes. Então ficou a mulher com uma casa, com 2 filhos, as coisas por arrumar, família dele chegando, família dela chegando, tendo que fazer a comida, além de arrumar a bagunça de ontem à noite. Me
meio-dia e 40, o bonitão chegou. Mas ele no sábado teve um encontro de homens que eles estão sendo mentoreados, porque essa pessoa se identificou que o grande problema das famílias hoje não está na mulher, mas está na omissão dos homens, na apatia dos homens, na irresponsabilidade dos homens de assumir seu papel. E esse jaguar estava nesse grupo. E aí ele foi para a academia. E ela ficou, então, ele chegou em casa, vocês imaginam o que ele encontrou? Uma mulher histérica, enlouquecida, só não chamou de bonito, e disse, peraí, o que vocês estão fazendo? Eu não quero que você venha fazer papel de mulherzinha me ajudando, mas eu quero que você entenda que isso aqui é compartilhado. Essa família é minha e sua, que hoje é dia das mães, e que o mínimo que eu esperava é que você me ajudasse. Aí o filho de 9 anos falou assim, xiii, pai, não fala nada porque o negócio está feio. O filho de 9 anos. Queridos, o que está acontecendo? Eu vou dizer para vocês o que eu acho que acontece. Primeiro, vocês não foram criados e ensinados a serem líderes. Porque líder, ele é forjado. Ninguém precisa me dizer que eu sou líder. Porque existem pessoas que naturalmente têm isso no seu DNA. Mas quando nós estamos falando de projeto de Deus para a família, que é a simbologia do relacionamento de Cristo com a igreja, e que se representa através do homem e da mulher que se juntam, aonde os papéis não podem ser negligenciados, aí nós temos que forjar líderes. Então eu diria 2 coisas. Primeiro, se você tem filho homem, prepare seu filho para ser homem. E o homem não é aquele que come todas. O homem é aquele que entendeu quem ele é em Cristo. E que sabe que diante de Deus tem uma responsabilidade com a família. Não é aquele que dá porrada, que manda calar a boca e é tudo do seu jeito. Não é. Mas é aquele que cuida, que ama a sua esposa, cuida da sua esposa, provê a sua esposa e dá segurança. A sua esposa se sente segura ao teu lado. E isso não significa ausência de problemas. Porque quando você está vivendo dentro daquilo que Deus projetou para que você viva, você e a sua mulher vão sobreviver aos problemas. Eu garanto, eu sou terapeuta de família. Quando eu vejo um homem sentado na minha frente, dizendo para mim, Deus, eu preciso arrumar isso na minha história, porque isso prejudica a mim e está destruindo a minha família. Eu vejo uma mulher que sofre, que briga, que tem raiva, mas que honra e respeita, porque este homem é macho o suficiente para olhar para ele, para os seus déficits, para aquilo que ele faz. Eu preciso me arrumar, eu preciso me resolver para que eu seja um homem melhor. E a grande questão é que isso não acontece. Vocês vivem no mundo de vocês, vocês se fecham no quadradinho de vocês e dane-se. E você não percebe que a sua omissão de papel está causando danos para sua esposa, está significando para os seus filhos que você não pode ser a referência. Que você não pode ser a referência. Tem que pensar, eu digo sempre assim, as pessoas vivem mal emocionalmente, porque elas desconhecem que podem viver bem. Então a gente tem determinados problemas na vida,
determinadas coisas truncadas na nossa vida que atrapalham a nossa vida, mas a gente está tão acostumado a viver com esses atrapalhos que a gente pensa que é normal, mas não é, porque Deus não nos criou para isso. Isso é resultado daquilo que vem de família, ou seja, homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, famílias disfuncionais. E nós somos filhos de famílias disfuncionais. Então trazemos em nosso repertório, em nosso modelo de vida, o resultado que quando nós nos casamos, o pagamento, a cobrança vem sobre a nossa família. Eu ouço filhos dizerem assim para mim: nem adianta falar. Por quê? Porque eu vi a mamãe falando tanto tempo, papai não se mexe. Filho, como assim? Ué, é assim mesmo, doutora Deusa. A mãe fala, grita, parece uma louca, uma histérica. E filho avalia isso. Papai não está nem aí. Ele liga a televisão, ele senta, eu fico olhando para a televisão. E a minha mãe fica lá enlouquecida, com um monte de coisa por resolver. E o meu pai não se toca. Queridos, o nome disso e um problema que eu tenho visto no casamento chama-se egoísmo. Nós precisamos entender e nos responsabilizarmos pelo significado profético da igreja, do casamento para o mundo e sermos o casamento que Deus projetou. E é possível ser, desde que nós tenhamos coragem de olhar para nós e identificar. É muito interessante quando o casal não dialoga, quando o casal não conversa. O nível de mágoa fica tão grande, tão profundo, que às vezes aquela pessoa que está pagando a conta, ela não dá conta nem mais de ouvir a voz do outro. Vocês sabiam disso? Tem uma pessoa que diz assim para mim: doutora Deusa, ela não identifica mais a minha voz. Eu falo, ela não escuta. Ela fala no meio, ela começa a falar outro assunto. E aí eu sento com essa mulher. Ela disse: eu não aguento mais ouvir as mesmas coisas e nada mudar. Eu estou tão cansada disso, doutora Deusa, que parece que eu apago quando o meu marido de fato começa a falar. Eu não ouço. Então, se ele estiver falando, estiver acontecendo alguma coisa ali na frente, eu vou prestar atenção no que está acontecendo e eu vou falar porque eu estou cansada de não haver mudança. Aí ele diz assim para mim: ela adora discutir, é DR, né? Como é que é DR que fala? Discutir a relação. O que acontece é que a mulher quer resolver o problema. E se resolve, não adianta, não tem como resolver o problema sem conversar. E a única coisa que vocês não querem é conversar. Seria mais ou menos assim, vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Como é que está a vida sexual de vocês? Aí eu olho para ele e ele diz assim: por que a senhora quer saber? Eu disse que eu quero saber como é que vocês tretam. Ou porque eu estou interessada em saber como é que estão todas as áreas da vida de vocês. Não quero que você me conte a sua intimidade, mas eu estou perguntando: como é que está a vida sexual de vocês? Ele disse: está ótimo. Eu olhei para ela, ela disse: uma merda. Quem está falando a verdade? Ele ou ela?
é verdade? Será? Mas elas deixam você na mão seca. Elas deixam vocês na mão seca. É ela? Como é que é, pastor? Sabe por quê? Porque vocês querem mulheres disponíveis, mas vocês não se relacionam para gerar mulheres disponíveis. E aí, você quer transar, e vocês sabem muito bem que a dinâmica do homem e da mulher é muito diferente, não é? Se deixar é todo dia, e se deixar é manhã, tarde, noite, dependendo do tempo. E aí a mulher diz assim, né? Aí a mulher vai acumulando todas essas mágoas, de todas essas omissões, de todo esse egoísmo, de toda essa falta de diálogo, de toda essa falta de participação, de toda essa falta de cooperação, de tudo. E aí você que é mulher disponível, se toca, meu. Sabe aquela história? Te nunca faz um carinho, e aí eu vou dizer para vocês, nunca faz um carinho. Sabe o carinho? O carinho não tem a ver com cama. Carinho não tem a ver com descarga orgásmica. Carinho não tem a ver com trepar. Carinho é carinho. Carinho é carinho. Nunca tem um carinho. E mulher precisa de carinho. Precisa. Mas, doutora Deusa, quando ele quer algo, a mão dele é carinhosa. Põe a mão assim nas minhas costas e vai me dando um ódio. E vai me dando um ódio. Esse desgraçado só quer me usar. Vocês estão entendendo? Esse carinho poderia ser feito todos os dias. Esse chamego, essa coisa gostosa. Mas não faz. E aí é como se fosse assim, vocês vão fazendo saques. Vamos pensar no relacionamento familiar como se ele fosse uma conta bancária. Faça depósitos. Pare de ficar sacando o tempo todo. Porque quando você faz depósitos, você vai lá ter dinheiro. Quando você só saca, quando você precisa do dinheiro, não tem. Tá aí. Faça depósitos e tenha uma mulher disponível. Faça saques e saques, que você vai ter déficit do relacionamento. Sabe quando você vai ter mulher disponível? Nunca. Porque mesmo a mulher tendo uma libido diferente da sua, e tem mesmo, não adianta, queridos. Ela vai entender que é tão tremendo aquele esforço passivo que Deus projetou que você seja. Quando você cuida, você ama, você cuida, você protege, você provê, você gera um ambiente de segurança, que essa mulher, com libido ou sem libido, ela não vai fingir que está dormindo. Ela não vai mais cedo para a cama. E a hora que você se aproximar dela, essa mão não é uma mão que ofende e nem que agride, mas é uma mão que ela pode até não desejar, mas ela aprende a se doar. E aí nós temos famílias com homens absolutamente faltantes e mulheres que dizem, não quero nem que me toque. Não quero nem que me toque. E não tem manifestação mais sobrenatural da presença de Deus do que na relação sexual. Não tem. Esse ser é uma só carne. Se nós entendermos, o dia que a gente entender sobrenaturalmente
tipologia que Deus se refere, tá? Da relação do marido com a mulher, como a de Cristo com a igreja. E nós entendemos o que significa a partir daí, o que é ser uma só carne. As coisas vão mudar. E quando eu falo ser uma só carne, as coisas vão mudar, é de uma compreensão, queridos, que vai além do prazer. Mas é você ver no ato sexual a dimensão do sobrenatural de Deus. Se vocês algum dia tiverem esse nível de relacionamento com as suas esposas, e eu desejo que tenha, parem a relação. No momento da penetração, você está penetrado na sua esposa. Segura o tranco e pergunte para Deus o significado disso, numa perspectiva do que é ser uma só carne. Mas quando você está penetrado na sua mulher, você quer gozar, você quer simplesmente a descarga, o orgasmo, você entender o significado sobrenatural do ato sexual. Porque quando a gente entende isso, a dimensão do relacionamento toma outra configuração. Porque tem a ver com a nossa própria espiritualidade, queridos. O ato sexual, ele é absolutamente sobrenatural. A grande questão é que a cabeça de vocês pensa a partir do prazer apenas, e a partir apenas da descarga orgásmica. E quando essa compreensão ela acontece, as coisas precisam mudar na vida. As coisas precisam mudar no casamento. Eu preciso ser aquele que amo, protejo, cuido com zelo da minha esposa, como eu quero que ela cuide de mim. A disponibilidade dela como resultado de uma mulher que não tem o melhor marido do mundo e nem a pessoa mais perfeita do mundo, mas tem um homem que entendeu que existem coisas na sua vida, na sua história emocional, no seu temperamento, na sua personalidade, que precisam de integração, de resolução, para que você seja melhor. É isso mesmo. As nossas disfuncionalidades emocionais, o nosso funcionamento, nos tornam pessoas diferentes de como Deus nos vê e Deus nos quer. E aí qualquer pessoa, mas especialmente aquela que nós escolhemos por esposa, é quem paga a conta. E aí nós não somos líderes, nós não somos cabeça, nós não provemos, não tomamos as decisões, largamos as batatas quentes nas mãos das nossas esposas. E quando a gente olha, nós temos mulheres sobrecarregadas e cansadas, amarguradas, infelizes, deprimidas, e que estão muito longe de ser o que vocês gostariam que elas fossem para vocês. Qual é o segredo, Deusa? O segredo é parar, homem. Parar e olhar para você. E quem você tem sido como marido, como homem, como esposo, como líder, como cabeça, como pai. E entender que só você pode mudar o que precisa ser mudado.
Mas Deus está me mandando dizer para você o seguinte: seja o homem que Deus projetou que você seja. Seja o marido que Deus projetou que você seja. Assuma o seu papel. Resolva os seus déficits. Resolva as suas questões emocionais. Resolva as suas inseguranças. Resolva os seus medos. Resolva a sua baixa autoestima. E seja o que Deus te chamou para ser. E você terá a esposa que você deseja ter. Porque Deus vai tratar com elas. É muito diferente, queridos, para vocês entenderem essa dimensão, e essa é uma compreensão minha, pastor Levi. Quando o homem não vive o sacerdócio e a liderança, este homem, ele traz maldição para a sua família. Esse homem traz maldição para a sua família. Então, quando eu digo para a mulher, seja submissa, faça tudo que uma esposa, uma mulher do lar, uma mulher de Deus precisa fazer, esperando que Deus cuide e trate com o marido. Eu não vou dizer que isso não acontece. Mas no momento em que os homens entenderem que se eles forem o que Deus chamou para ser, entenderem a dimensão sobrenatural e a simbologia do casamento como um movimento profético que representa a relação que Deus quer ter com a igreja. O seu casamento representar isso. E você entender que você precisa ser exatamente o que Deus quer que você seja. Eu vou lhe dizer uma coisa. A sua mulher vai mudar. A mulher que você quer, você vai ter. Por isso que o contrário, na verdade, eu vejo muito embolado. Porque vocês são chamados para serem líderes, sacerdotes, cabeça, liderança. Não a mulher. Então Deus quer, a partir de vocês, trazer a família para o prumo dele. E aí a gente pode dizer que verdadeiramente temos famílias que vivem e que podem representar essa simbologia profética que Deus quer que o mundo olhe para o casamento e veja na relação de Cristo com a igreja. Mas infelizmente isso é uma grande, não é real na igreja hoje. Os nossos casamentos são cheios de pendengas, são cheios de coisas não resolvidas, é cheio de mágoa, é cheio de decepção, é cheio de coisas que mais separam do que unem. E desta forma nós nunca seremos. Querido, Jesus está voltando. Os sinais da volta de Jesus nunca foram tão claros. Existe Josh McDowell, ele diz o seguinte: a queda da igreja não será pela desculpa que a falta de educação. A queda da igreja será uma desintegração das famílias dentro da igreja. E você me desculpe, mas é o que eu vejo hoje. Sabe o casal que eu falei que está no consultório, de mãozinhas dadas, sentados juntinho, um fazendo carinho no outro, e tudo aparentemente muito bem. E quando eu converso com aquela mulher, eu vejo a conta que ela está pagando por conta daquele homem ser tão egoísta. Mas eles vão à igreja todo domingo de mãos dadas e ficam desse jeito, assim, fazendo carinho um na mão do outro, e todo mundo olha e diz: nossa, que casal lindo. Alguém está pagando a conta por uma aparência de algo que não é verdadeiro. Eu quero dizer para vocês assim: o segredo de famílias restauradas
não está nas mãos das mulheres. O segredo de uma igreja que viva essa simbologia profética do casamento como representando a relação de Cristo com a igreja não é algo que esteja na mão das mulheres. E tudo que o diabo quer é que você não mude. Tudo que o diabo quer é que você não se relacione com Deus. Tudo que o diabo quer é que você continue fechado no seu mundo machista, entendendo que assim tá bom, não tem nada para arrumar, nada para resolver, e a sua família continue como está. E aí eu digo, Deus, mas o casamento, ele não é isso. Não é. Não é. Homens, saiam do lugar de onde vocês estão e ocupem o lugar que Deus tem preparado para vocês, que está vazio. Porque se você não ocupar esse lugar, outro ocupa. E infelizmente são as mulheres que estão ocupando. Porque aquilo que você negligencia, ela não vai negligenciar. Aquilo que você se omite, ela não vai se omitir. Aquilo que você não lidera, ela não vai deixar largado. Aquilo que você não decide, ela não vai deixar sem resolução. Aquilo que você não resolve. E aí nós temos mulheres que não conseguem ser submissas. Você sabe por quê? Porque eu me submeto a quem eu admiro e honro, e não a quem, por quem eu nutro mágoa, decepção e tristeza. Eu não ministro mais para as mulheres, responsabilizando elas pelos danos do casamento. Porque quando Deus me chamou para falar para homens, Deus me disse: o segredo da restauração da família está na mão dos homens. Mas isso dá trabalho, porque tem que fazer justamente aquilo que vocês não gostam, que é ter coragem de se olhar, reconhecer os seus déficits, as suas faltas e aquilo que precisa mudar, para que Deus promova um movimento sobrenatural de mudança e restauração nas nossas famílias. E eu não falo mais para as mulheres da forma como eu sempre falava, porque o que Deus tem me mostrado é que por conta da omissão de vocês, as mulheres hoje estão sofrendo. São mulheres faltantes e amarguradas, e que só esperam que vocês se posicionem no mundo espiritual e no mundo natural, e que ocupem o lugar que Deus tem preparado para vocês. E aí o sobrenatural de Deus, aí nós vamos poder ver famílias efetivamente representando o que a palavra diz aqui. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E ele usou o casamento, ele usou o papel do homem e ele usou o papel da mulher. Digo, porém, a respeito de Cristo e igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a reverencie, e a mulher reverencie o marido. Deus te manda amar a sua mulher, e Deus diz o seguinte: se você amar sua mulher, ela vai te reverenciar. Se você amar sua mulher, ela vai te honrar. Se você amar sua mulher, ela não vai se negar para você. Se você amar sua mulher, porque amar implica em cuidar, proteger e prover. Amém? Queridos, eu acho que a gente está vivendo um tempo
de crente sentado no banco da igreja. E nem pegar a família, a mulher bota uma beca bonita, vocês colocam uma beca bonita, vem para a igreja. Domingo eu estava assistindo o culto na internet, e aí vocês cantaram os hinos, né? E eu digo, Jesus, cantor cristão, que coisa maravilhosa, adoro. Mas que isso não é apenas algo que a gente vem, faz e vai embora e marca, mas que a gente viva de formas a sair daqui, estar com a nossa vida entendendo o que Deus quer fazer e a nossa responsabilidade. Nós, como igreja, viramos chacota para o mundo. Nós, como igreja, não somos referência para o mundo. Os nossos casamentos não representam nada, porque o adultério faz parte das nossas vidas, como faz da vida de qualquer pessoa que não conhece a Jesus. Porque a pornografia, o número de homens cristãos que estão na igreja, que lindos de vocês, e que estão enfiados até a lama na pornografia, é assustadoramente alto. Isso precisa mudar, porque o que Deus tem para nós é para além do que o mero prazer. Mas o que Deus tem para nós fala de eternidade. E como igreja a gente tem que viver. Chega de fazermos de conta que somos crentes. Não adianta vir para a igreja de terno, porque essa simbologia que tipifica a vestimenta do homem. Você tem que ser homem na sua integridade, no seu caráter, no seu papel, na sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Homem que ama, que cuida. Que protege, que dá segurança. E quando a sua mulher olha para você, ela diz assim, ele tem um monte de defeito, mas ele é o homem de Deus. As coisas da minha casa mudaram, porque o meu marido mudou. As coisas da minha casa mudaram, porque o meu marido se posicionou. As coisas da minha casa mudaram, porque o meu marido não é mais o homem de antes. Ele entendeu alguma coisa que eu não sei o que, mas nós estamos vivendo sobrenatural, de uma forma como eu nunca acreditei que nós pudéssemos viver. O segredo da restauração da família está nas mãos de vocês. Existe uma estatística que eu não vou dar números certos, porque eu não me lembro, mas diz o seguinte: de 100% das mulheres que estão sozinhas na igreja, de 100% das mulheres que estão sozinhas na igreja, apenas 7% traz as suas famílias. De 100% das crianças, dos adolescentes que estão na igreja, apenas 15% conseguem trazer a sua família. Mas de 100% de homens que estão sozinhos na igreja, 95% traz a sua família. Por que Satanás quer que vocês continuem esse negócio que vocês têm sido? Porque o segredo da restauração da família está nas mãos de vocês. No momento em que vocês se converterem, no momento em que vocês se posicionarem, no momento em que vocês entenderem o significado profético da família para o mundo, representando o relacionamento de Cristo com a igreja, no momento em que vocês entenderem a responsabilidade de vocês com a família, com a esposa. Chega, gente. Chega, queridos. O segredo, a solução da restauração das famílias está no teu ombro, 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 no teu ombro. Não está no ombro da sua mulher. Tire do ombro da sua mulher a responsabilidade que você tem largado por causa da sua omissão e traga essa responsabilidade para o seu ombro. E Deus honrará isso.
família eu não atendo. Atendo ocasionalmente pessoas que não são cristãs. Grande maioria dos pacientes e famílias que eu atendo são cristãos. E eu diria, vocês precisam fazer algo. Chega. Porque Jesus vai voltar, gente. Jesus está voltando. Ele quer olhar para a igreja, Ele quer encontrar a igreja, Ele quer encontrar a família. Ele quer encontrar os nossos filhos vivendo nos caminhos dele, entendendo quem são em Cristo, porque aprenderam isso com o Pai. Aprenderam isso a partir do comportamento do Pai dentro da casa. E eles terem a quem copiar, a quem imitar, a quem seguir o exemplo. Satanás tem feito uma festa. Satanás tem pintado e bordado. E vocês precisam entender que não podem mais continuar sendo o banquete de Satanás. É quase que um apelo desesperado. Vamos ficar em pé. Eu quero te dizer que eu creio. Em cada uma das palavras que eu disse, eu quero dizer para você que eu creio firmemente quando eu te disse que a responsabilidade daquilo que Deus quer fazer e mudar está nas tuas mãos. E eu creio na fidelidade de Deus e em todas as revelações que eu tenho tido na palavra de Deus sobre a restauração do sacerdócio do homem nas famílias. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero exaltar, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero, Senhor, agradecer a graça que o Senhor tem me dado e a revelação da tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma palavra que tenha sido dita aqui fique apenas no intelecto, mas que o teu Espírito Santo transporte para o coração e que essas palavras se transformem em vida, na vida de cada homem aqui, e que a mudança, Senhor, que eu sei que o teu coração anseia por ver na igreja através dos homens, comece a partir do dia de hoje. Homens de verdade, homens com H, homens que assumem seu papel de liderança, de sacerdócio, de cabeça, daquele que ama, que cuida, que protege e dá segurança. Homens que escolham viver sobrenaturalmente, Pai, independente de como o seu casamento esteja, mas crendo que tu podes restaurar tudo aquilo que Satanás destruiu pela fidelidade da sua palavra, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, toca na vida de cada um desses homens de uma maneira tão tremenda, Senhor, que as suas famílias vejam o poder de Deus se manifestar através deste homem que volta para casa. E sabemos que o teu nome será glorificado, e sabemos que as nossas famílias poderão ser referência para o mundo, Deus. As pessoas poderão olhar para nós e respeitar as famílias que têm homens e mulheres de Deus vivendo de acordo com a tua palavra e o sobrenatural Deus, Senhor, que se manifesta todos os dias. Então, Senhor, venha nos visitar de uma maneira tremenda e que nenhum de nós saia daqui indiferente à gravidade da situação que nós estamos vivendo nas nossas famílias, a gravidade do que significa a omissão e a apatia dos homens. Mas que escolha, Senhor, começar um tempo novo. Escolha um crer e caminhar no sobrenatural buscando a mudança. E tu és aquele, Senhor, que quando começa a boa obra, tu és fiel para completá-la. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua unção, que a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, esteja sobre a vida de cada um destes homens.
E que teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer me perguntar? Pode sentar. Alguém quer me perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Ou dizer, Deus, você falou um monte de besteira, a gente está aqui querendo dar na sua cara. Bem, queridos, eu acho que isso né? Porque veio uma mulher dar de dedo na cara de vocês. Na verdade, desnuda vocês naquilo que talvez todo mundo olhe e diz assim, não é, e assim dizendo, tem que ter mudança, Jesus está voltando, faça alguma coisa, não continue desse jeito. E eu quero dizer para você que eu faço isso com muito respeito. Cada palavra, mesmo as palavras mais pesadas que eu usei, em momento algum, eu quero que vocês entendam-as como uma conotação de desrespeito, de ofensa ou mesmo de menosprezo, em nome de Jesus. Eu, quando olho para cada um de vocês, eu busco olhar com o mesmo olhar que Jesus olha, de como Jesus quer ver vocês e quer transformar vocês. Mas eu não posso me omitir de dizer o que Deus tem me mandado falar. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se não toma não. Tem uma pergunta? Opa, Davis. Você é corajoso. Boa noite, meu nome é Davis. Tenho 27 anos, estou em um relacionamento de 15 anos. A gente é casado na igreja católica. Eu sou batizado nas águas da igreja quadrangular. Fiz profissão de fé. A gente tem uma vida assim, dentro da igreja. Enfim, a gente tem toda a nossa vida assim. Tem 3 filhos no nosso casamento. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: influência, eu quero entender, na verdade é uma curiosidade que eu tenho. Influência que a rejeição na pré-adolescência, na juventude, impacta no relacionamento. E qual é o sintoma? É adultério, o sintoma é enganação, é mentira. Qual é o tratamento para isso? De fato, qual é a cura disso? A rejeição lá na juventude, na adolescência, na infância. Por que isso vem causar? E se quebrar isso, nesse momento, os filhos não vão ser prejudicados, não vão ter aquele ciclo de repetição. Onde é a cura disso? Exatamente, onde é a cura? Onde que se rompe? É na vontade do pai, é na vontade da mãe, ou é no relacionamento que se construiu? E aonde que é a fonte desse prejuízo? Essa é a minha curiosidade. Assim, eu vou falar como especialista em traumas, tá? A rejeição, ela é uma experiência traumática, tá? Quem viveu a rejeição sabe disso, sabe que nós acabamos nos desenvolvendo e crescendo como pessoas faltantes, porque a rejeição é o menosprezo, é o abandono, é a falta de cuidado. Então, eu me desenvolvo como alguém faltante. Isso é uma experiência traumática que eu levo e que me disfuncionaliza, tá? O que acontece, para vocês entenderem? Todas as vezes que eu vivo uma experiência traumática, essa experiência ela fica bloqueada em meu sistema nervoso central. Ela fica bloqueada com a imagem, com as crenças, com as emoções e as sensações. Se fica bloqueada, ela fica no presente. Então vamos imaginar, uma experiência traumática de rejeição que eu vivi com 4 anos, passou, está no passado? Não. Essa experiência está bloqueada. Se ela está bloqueada, ela está no presente. Se ela está no presente, ela contamina o meu comportamento, a minha maneira de ver, perceber, sentir, agir e reagir. Tá? E faz isso, faz um estrago. Se eu identifico
ou não, eu preciso de ajuda. Eu preciso resolver Ao isso. vivo, transmite ao vivo? Por quê? Pessoal? Porque os meus filhos, eu transfiro para eles. E eu vivo com essa mulher, ou eu vivo com este homem, às vezes querendo que ele supra a falta do que eu deveria ter recebido lá na puberdade, na adolescência. E isso não existe. O meu marido, José Mauro, ele não pode me dar hoje o que meu pai deveria ter me dado aos 7 anos. Então, eu preciso resolver os meus 7 anos. Eu preciso arrumar isso nas minhas emoções. Eu preciso arrumar isso na minha história. E aí, depois disso, eu preciso arrumar o meu padrão de comportamento. Por quê? Porque o trauma, ele me disfuncionaliza. Ele me faz ser uma pessoa que vou agir de forma não adaptativa e disfuncional. Então, é resolver. Resolver como? Eu sou psicóloga e sou especialista em trauma, tá? Mas eu diria, grupos podem ajudar. Para você ter uma ideia, eu tive um retiro de mulheres com o rosto descoberto sendo transformadas. E eu trabalhei vários aspectos da vida das pessoas, ali eram mulheres, e a Fábia, a Eva e um grupo de mulheres, elas começaram um grupo de restauração aqui na igreja. E eu, a partir do retiro que eu fiz, elas usaram meu material e eu tenho ouvido a Fábio falar que Deus fez grandes coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo tem condição de entrar no consultório de um psicólogo, queridos. Aqui na cidade não tem, ou se tem é muito caro, se isso ou aquilo. Então, eu diria assim, os homens, por que eu fiz referência aos trabalhos de homens que meu marido está frequentando? Porque homem só fala de amenidades, ou de futebol, ou de política, ou sei lá do que. Não, tem que falar dessas coisas, porque isso te torna uma pessoa pior. E Deus quer que nós sejamos uma pessoa melhor. Então, as mulheres tiveram a experiência de fazer um grupo de restauração, trabalhando essas questões de alma. E o que eu tenho ouvido a Fábio me falar e a Eva falar, Deus fez grandes coisas. A grande questão é que as mulheres, elas têm coragem de mexer nas suas emoções. Os homens ficam carregando as suas pendengas e funcionando mal. Mas ele faz assim, ele se distancia das suas questões emocionais e não lida com elas. Ele racionaliza. E aí a gente tem um imbróglio que a gente tem. Eu diria, tem que resolver, tem que trabalhar, né? Tem que resolver no sistema nervoso central, isso é físico, e tem que resolver no nível afetivo e comportamental. E as coisas